Eu, por exemplo, É. tenho pacientes de tratamento aí de perda de 50 quilos. Mais difícil do que você chegar no seu peso ideal é você manter ele. Inventado por ela. Oi, boa Olá, tarde. tudo bem? O Perfeito. cara que faz tudo que a gente pede, é impossível ele não chegar no objetivo dele. Eu que estava muito acima do peso, que sou obeso, e a obesidade é uma doença crônica, a gente tem que entender isso. Deu desespero que as pessoas têm para conseguir emagrecer e Exatamente. o quanto a obesidade prejudica, né? Não é só Exatamente. o medicamento que vai fazer o milagre, a questão da gente ter aí um acompanhamento nutricional, as questões mentais, psicológicas da obesidade são muito importantes também, né? Oi, gente, tudo bem? Sou Vivian Scarpim, nutricionista, biomédica esteta, e hoje, no Papo 67, nós vamos falar sobre emagrecimento, saúde, autoestima e estética. E hoje eu trouxe o Dr. Matheus Emboava para nós falarmos da nova revolução do emagrecimento no mundo. Então, Matheus, me conta como você foi parar em consultório trabalhando com emagrecimento. Lembro de você ali obeso e agora magrinho trabalhando com isso. Me conta. Bom, Vivian, primeiro para mim é um prazer estar aqui conversando com você, é sempre muito bom, uma pessoa fantástica. E olha, minha história é uma história curiosa, é uma história que também tem muita superação e também é uma história de muito comum, que a gente vê muita gente com obesidade. Eu me vi médico trabalhando muitas horas por semana, deixando a minha saúde totalmente de lado. Então eu cuidava dos outros, mas não cuidava de mim. E isso para mim foi um grande problema, foi um dilema na minha vida. Eu tive que decidir, eu tive que fazer uma decisão. E aí, a partir do momento que eu decidi que eu ia cuidar de mim, eu tive até que mudar de cidade. Saí da cidade que eu morava, eu voltei para Campo Grande e eu comecei a, primeiro, tratar de mim mesmo. Comecei a estudar muito a área, tratar de mim mesmo para poder tratar dos outros, tratar dos pacientes, porque afinal, né, a gente sabe que eu que estava muito acima do peso, que sou obeso, e a obesidade é uma doença crônica, a gente tem que entender isso primeiro, né? Eu fui estudar. Eu Eu acho te que... entendo muito, né? Eu passei pelo mesmo Exato. processo. Você imagina, nutricionista, biomédica esteta, trabalhando com autoestima, não faz o menor sentido trabalhar com emagrecimento estando acima do peso, que era o que estava acontecendo comigo ali naquele panorama, naquele momento. Exatamente. Eu acho que para você também é muito difícil porque você tem uma área da estética, né? Uhum, E isso, querendo ou não, a pessoa que é da área da estética e está acima do peso, ela já sofre um preconceito, né? Mais até do exatamente. que quem só está acima do peso, digamos, né? Porque eu não sei você, mas eu sempre sofri muito preconceito, sempre tive muitas questões com o peso, né? É uma grande dor você ouvir ali na profissão que você ama escolheu, poxa, nutricionista gorda. Exatamente. E aí por isso que eu me vi ali totalmente abandonado, né? Minha saúde totalmente abandonada. Eu totalmente abandonado também na parte estética, porque eu já não conseguia me ver no espelho, não tirava foto. Eu percebi que eu nem tenho muitas fotos do período que eu estava muito acima do peso. E aí eu resolvi fazer Até essa porque a gente transição. tira foto no melhor ângulo, né? Ninguém Exato, quer aparecer gordinho na foto. Eu também tenho exatamente. poucas fotos para fazer até ali antes e depois para mostrar o meu Para mostrar o processo. seu processo, né? E me conta uma coisa, como é que foi esse teu processo? O que que você utilizou das tecnologias que nós temos hoje da indústria farmacêutica para chegar no corpo que você está hoje, para chegar no peso ideal e com uma estética muito legal? Vivian, então, te contar ali que eu realmente tomei conhecimento da minha situação e resolvi mudar. E aí, claro, como qualquer tipo de doença crônica, a gente tem que tratar ela de muitas maneiras. Então eu fui lá e resolvi mudar totalmente minha rotina, mudei meus hábitos, mudei meu estilo de vida, comecei a dormir melhor, parei de dar plantão noturno da forma que eu fazia. E eu também comecei a usar medicação. Eu usei a famosa tirzepatida, né? O Monjaro. Eu também. E, e realmente foi uma revolução, porque isso me ajudou muito no processo e me ajuda até hoje, porque, claro, como a gente sabe, é uma doença crônica, a gente tem que tratar ela de longo E me prazo. conta, antes de você chegar no que há de mais moderno, que hoje é a tirzepatida, o Monjaro, Aham. você usou outros tipos de medicamento? Eu, por exemplo, já usei de sibutramina, anfepramona, até o que você puder imaginar, até aqui. E aí, quando chegou o Monjaro, eu fui para essa parte mais tecnológica que está rolando agora, e foi quando eu obtive realmente sucesso, tanto no emagrecimento quanto agora na manutenção. É isso. Eu usei muito pouco, porque a gente... Eu
como médico, eu tinha essa cabeça de que, para emagrecer é só fazer uma dieta e ir para academia, mas não, não é. E aí eu cheguei a usar o Ozempic um mês, só para perder um pouquinho de peso, e aí depois eu resolvi abandonar, né? Eu não sabia como que funcionava a obesidade, não me Eu considerava, também né, passei por esse doente. processo. Também usei o Ozempic, emagreci e Exato. engordei de novo. Eu não me considerava doente, então eu só fiz um uso ali praticamente recreativo da medicação. Queria perder alguns quilinhos e aí resolvi O usar. que eu percebo de insucesso de tratamentos em consultório é isso. As pessoas não têm essa noção de que obesidade é uma doença crônica que requer tratamento crônico. Exatamente. E o que eu vejo muito no meu consultório agora, muitos pacientes chegam com essa queixa assim de, ó, doutor, já usei tudo que eu poderia usar. Fiz, coloquei balão. Às vezes, até o paciente que é pós-bariátrico, que está com uma bariátrica ali de 5, Reganho de 6 anos, peso um reganho de peso, assim, muito grande, significativo. significativo. Então, ele precisa ali de ferramentas para voltar a tratar essa doença. Então, eu vejo que isso é uma queixa, uma dor muito comum. É aquela pessoa que já está ali no fim da linha, não consegue mais entender se ela consegue ainda fazer alguma coisa ou se ela já vai se entregar. E tem muita gente que chega com essa queixa mesmo. Olha, eu estou considerando fazer uma bariátrica, e tem gente até que chega pós-bariátrico que quer fazer uma nova bariátrica. Aí eu falo assim, calma, vamos ter calma Assim, e vamos antes a tentar. bariátrica era uma alternativa, última alternativa e única para certos casos, e hoje a gente sabe que antes da bariátrica, uma tentativa ali com as novas tecnologias é muito válida. Eu, por É, exemplo, tenho pacientes de tratamento aí de perda de 50 quilos, que é equivalente ou até maior do que muitos pacientes bariátricos. perfeito. A gente sabe, na verdade, hoje existe esse consenso de que a bariátrica ela é uma ferramenta e é uma ferramenta importantíssima para perder de peso, para o controle da obesidade, mas ela é uma ferramenta terminal, digamos, ela é a última opção Até para perder de porque peso. são muitos riscos, né? Exato, Risco de uma cirurgia, risco de engordar de novo não é uma garantia não é uma de garantia. manutenção de peso, né? E Isso, tudo que ela acarreta. Eu, como nutricionista, recebo aí paciente com severos problemas nutricionais devido à bariátrica, porque perfeito. ficam eternamente com problemas, tanto na parte de alimentação, de não conseguir se alimentar bem, como as questões nutricionais relacionadas à falta de absorção, né? Uma dificuldade de absorção, má absorção. E, assim, a gente não pode descredibilizar a bariátrica porque ela realmente é uma ferramenta importantíssima, né? Ela tratou muita gente, salvou muitas vidas e continua salvando. Mas, hoje a gente tem esse consenso de que a gente trata primeiro, se falhou, aí a gente vai para esse segundo momento. E aí eu queria até te falar, assim, que no meu próprio consultório, na minha própria prática clínica, eu vejo muitos pacientes que estão desesperados, que estão assim, Como que o procurando paciente chega essa. para você? Exatamente. Então, o paciente chega lá e o paciente que chega no meu consultório é muito curioso, porque é muito diverso, né? Inclusive, eu sempre falo que eu trato pessoas, né? Não só pessoas obesas ou pessoas que estão acima do peso, mas muitas vezes o paciente obeso e o paciente que está acima do peso, ele chega já, assim, com uma dificuldade de entender como que ele vai fazer isso, né? Como que ele vai chegar no corpo ideal, como que ele vai chegar numa saúde melhor. E ele chega com muitas dúvidas, muitas vezes. E na consulta eu tento passar para ele da forma mais tranquila, da forma mais menos técnica e assim de uma linguagem muito difícil, Facilitada possível. facilitando para ele, né? Facilitando o entendimento como que essa doença ela funciona no nosso corpo, porque é muito difícil da gente entender como que ela funciona e a gente precisa entender para a gente tratar ela. Exatamente. E são vários pilares, né? Não é só Exatamente. o medicamento que vai fazer o milagre, a questão da gente ter aí um acompanhamento nutricional, as questões mentais, psicológicas da obesidade são muito importantes também, né? Com certeza. Eu sempre falo que o acompanhamento, ele é um acompanhamento multidisciplinar. Então, a gente precisa atacar essa doença em diversas frentes. Exatamente. Saúde mental, a gente precisa cuidar dos nossos hábitos, rotina, sono, alimentação, atividade física, reeducação alimentar, né?
e a gente precisa E atacar não ela também. necessariamente nessa ordem, né? Não Porque muitas vezes o necessariamente. paciente chega ali com a autoestima tão ruim que ele não consegue começar uma atividade física logo de cara. Ele só vai se sentir bem para fazer isso já num processo avançado do emagrecimento. Eu fui um caso. Eu fui Exato. conseguir ir para atividade física quando eu já estava me sentindo bem com o espelho. Olha, e eu vou te falar que é bem curioso você trazer isso aí, Vivian, porque eu mesmo, até como médico, eu mesmo falava assim, ah, não, eu até posso chegar a usar uma medicação se precisar, mas antes eu vou fazer a mudança de estilo de vida, que é comer melhor, fazer atividade física, e depois disso, aí eu vou talvez usar uma medicação e considerar. E falando em medicação, eu tenho visto aí muito se falar nas medicações de mercado negro. Nós estamos no Mato Grosso do Sul, divisa ali com fronteira, né, do Paraguai. O que você me fala desses medicamentos que têm vindo de fora e das pessoas que estão fazendo uso do medicamento sem acompanhamento, sem orientação médica, sem acompanhamento nutricional? A sustentabilidade dessa perda de peso. Vivian, isso aí a gente vê que e está se tornando cada vez mais um problema, né? A própria Anvisa, ela também, junto com todos os órgãos ali médicos, fizeram uma regulamentação disso. Agora a gente precisa fornecer o receituário para o paciente conseguir a medicação, os análogos do GLP-1, que são essas medicações, as famosas canetinhas, né? Na farmácia. Só que, como a gente está numa região muito próxima de fronteira, muita gente traz de outros países e de uma forma que não é a ideal. Primeiro que lá eles têm outros órgãos que regulamentam as medicações, que não é a Anvisa. Então a gente já não tem esse controle tão Não tem grande, como uma saber fiscalização. realmente se é um Exatamente. medicamento com uma garantia de qualidade. Perfeito. Então, assim, mesmo que seja um medicamento regulado pelo órgão regulatório desses países, não é o órgão do Brasil, né? Então, a gente tem Uhum. que tomar esse cuidado. E existem muitas falsificações. Esse é o primeiro problema. E tem outros diversos problemas que, quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem principalmente dois tipos. O emagrecimento que a gente chama de emagrecimento catabólico, que é aquele emagrecimento que a pessoa vai perder muita massa muscular, e a gente tem o emagrecimento anabólico. Você conhece muito bem isso, que é a Exatamente. pessoa que vai, pelo menos, preservar a massa muscular. O que eu tenho visto na prática clínica, principalmente para manutenção de peso, aquele paciente que tem um emagrecimento anabólico, ele tem uma facilidade depois de manter esse peso, até porque o metabolismo basal, ou seja, a quantidade de calorias que ele queima ali em repouso, aumenta muito quando ele perde gordura e ganha massa muscular. Eu mesma comecei aí meu processo de emagrecimento com um metabolismo basal de 1.200 calorias. Hoje meu metabolismo basal é de 2.300 calorias. É muito fácil se manter magra comendo 2.000 e poucas calorias por dia, porque é muita comida se a gente estiver falando de comida limpa. Exatamente. Então, para esse tipo de paciente, é importantíssimo que a gente preserve a massa muscular. E é o E que eu aí, sempre quem está falo. tomando esse medicamento que vem de fora, se ele já está comprando do mercado negro, muito possivelmente ele não vai ter acompanhamento, né? Não É, vai saber como modular esse emagrecimento para manter uma massa muscular íntegra. hoje a gente vê que o uso está muito disseminado, as pessoas usam e compram em qualquer lugar, né? É uma medicação que está ali até... É até bom para a gente entender o desespero que as pessoas têm para conseguir emagrecer e Exatamente. o quanto a obesidade prejudica, né? Com certeza, isso aí a gente sabe que prejudica muita gente. Então, esse desespero e também assim a facilidade do acesso faz com que as pessoas busquem só a medicação. E o segredo não está na medicação. Na verdade, o segredo mesmo, a questão assim que a gente fala que é o tchan, o que é o A fenomenal, chave do a sucesso. chave de sucesso é você fazer o emagrecimento com acompanhamento. E se você tem um acompanhamento com profissionais capacitados, beleza, eles vão te levar para o melhor emagrecimento possível, é isso que a gente quer. Eu percebo na minha prática clínica que esse acompanhamento é importante não só pelas orientações com relação a efeitos adversos, à parte nutricional, mas também aos gatilhos mentais. Eu percebo que o paciente chega com a parte emocional, psicológica muito abalada, Com certeza. principalmente pelas questões da autoestima que são inerentes à obesidade, né? E aí, quando a gente está ali
tendo um contato semanal ou quinzenal com aquele paciente, a gente vai implantando algumas ideias que, com o passar do tempo, internalizam e a pessoa tem uma facilidade muito maior de manutenção de peso. Com certeza, e é isso que a gente quer. A gente quer que o paciente mantenha o peso, porque mais difícil do que você chegar no seu peso ideal é você manter ele. Até porque, quando você está fazendo tratamento com medicamento, todo santo ajuda, né? É o jeito Com que a gente fala. certeza. Porque você está ali com todo um aparato ao teu redor para te ajudar a chegar até ali. Exato. E depois que você parou com tudo isso aí, Exatamente. todo mundo vai parar? Todo paciente vai parar o medicamento? Ou vão ter pacientes que vão precisar do uso crônico de medicamento também, Matheus? Então, essa é a grande questão do pós, né? A pessoa que emagreceu, como é que você vai tratar essa pessoa depois, né? Primeiro que a gente tem que avaliar se é uma pessoa que vai precisar do uso crônico e contínuo da medicação para o resto da vida, se é um paciente que ele vai conseguir instituir todas as mudanças de estilo de vida e vai conseguir manter isso ao longo prazo, ou se é um paciente que vai precisar de altas doses. A gente tem essa diversidade de pacientes. Cada um é cada um, O não tem como a tratamento é gente muito falar. individual, né? E Exato, até por isso que a gente percebe que só usar o medicamento, nem sempre a monoterapia, ou seja, o uso de um só medicamento, é eficiente no processo. exato. E assim, eu falo assim também, né, Vivian? A gente, poxa, chegamos no objetivo, conseguimos chegar no peso ideal. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente continuar dando qualidade de vida para esse paciente. Porque, como eu te falei lá no início, eu fiz medicina e eu sou médico antes de qualquer coisa, porque eu gosto de pessoas, eu amo, eu me apaixonei por essa área, porque eu amo tratar pessoas. E qual que é o meu propósito? É levar qualidade de vida para essa pessoa para o resto da vida dela. Eu quero que ela chegue lá na terceira idade, no envelhecimento dela, com um envelhecimento saudável. Eu quero que essa pessoa que emagreceu mantenha-se magra até a terceira idade, que ela tenha autonomia, independência, que ela consiga viajar o mundo se ela quiser e dentro do avião ela consiga pegar a malinha dela e colocar dentro do bagageiro sozinha, com 90, 80 anos de idade. Quantas pessoas você vê fazendo isso hoje? É muito difícil, até porque o idoso longevo já é um idoso magro. Exato. Duvido que você conheça um idosinho aí de 100 anos que seja gordinho, porque a massa muscular está ligada aí à longevidade, né? Com certeza. Diretamente proporcional ao tempo de vida ao que você preservou de massa muscular, É a nossa poupança mais importante de saúde. da nossa vida inteira. Porque se a gente não tem saúde, a gente não tem nada. Então a poupança mais importante que a gente consegue fazer não é a poupança financeira, é a poupança de massa muscular, é o quanto você vai preservar e quanto você vai ter de massa muscular ativa para utilizar na terceira idade. E me fala uma coisa, Matheus, isso que você está me falando de emagrecimento de qualidade, além da qualidade de ter uma massa muscular preservada, uma qualidade de pele, uma qualidade estética. Eu vejo pessoas fazendo tratamento sem acompanhamento e não tendo a mesma qualidade, por exemplo, que eu vejo os pacientes do meu consultório, que emagrecem sem tanta flacidez, sem tanto desabamento facial, porque a gente consegue preservar o músculo, então é um emagrecimento mais estético. O que você me É fala isso. sobre isso? A estética ela faz parte da nossa saúde. Estética e autoestima, né? A autoestima ela é fantástica, a gente precisa de autoestima. E aquele paciente que é obeso, aquele paciente que teve uma vida inteira acima do peso, a autoestima dele muitas vezes está prejudicada, né? É um paciente que carrega muitos traumas, que carrega muitas dores, que carrega um fardo muito grande. Eu te falo com muita propriedade, né? Eu perdi 38 quilos Eu perdi 40. e deixa eu te mostrar até a minha foto aqui, porque eu nem me reconheço mais. Dá uma olhada nisso. E Gente, o Matheus não parece o mesmo Matheus. então, assim, você Tá imagina, muito bem agora, tá slim, né, Matheus? imagina se. Impressionante. Muito obrigado. E você também, né, Vivian? Você me contou um pouco do seu emagrecimento, fantástico. E assim, você imagina, se com essa estética que eu tinha, tudo bem, eu tava acima do peso, não quer dizer que eu seja uma pessoa feia, não é isso. Mas eu tava muito mal, assim, da parte mental. E eu não sei como foi pra você, mas assim, eu me sentia muito mal, fisicamente, me sentia muito mal, quando eu ia praticar algum exercício físico. E tudo isso faz parte da nossa não só a parte estética, mas faz parte da nossa saúde mental.
Você tá Exatamente. bem fisicamente, tá Autoestima é bem, saúde mental, né? A pessoa é, que está se sentindo bem, ela está mais feliz em todos os pilares da vida. é isso. Para uma mulher, para os homens, acho que não sei se tem tanto peso, mas para uma mulher é muito diferente quando você está se olhando para o espelho e se sentindo bem. Eu imagino que para você tenha sido muito difícil, né, Foi esse muito período. impactante, tanto por ser mulher quanto com relação à minha profissão, né? E o que eu digo, trabalho com estética, tive um emagrecimento com qualidade, porque eu sempre cuidei de todos os pilares, tanto da suplementação, da alimentação, a atividade física ficou por último, e toda a parte, o aparato estético que eu tive. Mas esses pacientes que estão aí nesse processo, que você percebe de maior diferença quando eles já estão magros, quando eles já estão chegando perto ali de um resultado final? Olha, primeiro que eu tento sempre falar para esses pacientes que ali não é ali a linha de chegada. Primeiro que a gente não está numa corrida, né? O emagrecimento não é uma corrida, então não é uma linha de chegada. Ali é só o meio, né? A gente emagreceu, a gente tem que manter. Então, eu sinto que a maior dificuldade é manter o peso e manter com qualidade. Porque muitas vezes o paciente ele chega e ele quer dar aquela eu não te falo nem assim, dar aquela tranquilizada, mas ele quer viver, porque ele ficou uma vida inteira sem viver. E é isso que eu sempre tento passar para os meus pacientes. Viver não quer dizer, emagrecer não quer dizer que a gente vai cortar os alimentos que ele gosta, não quer dizer que a gente vai tirar tudo, todos os prazeres da vida, porque eu te falo assim, bem tranquilamente, tem pacientes que me falam, doutor, eu amo aquela comida, eu acho linda, eu olho para a comida e eu me apaixono. E aquilo lá faz parte da vida dele. Por isso que eu falo que os processos muito rápidos, sem acompanhamento, não são eficientes. Exato, Porque essa mudança de mentalidade, se ela não acontecer, o cara não vai sustentar esse exatamente, emagrecimento. E falando em exato. prazer, e comida, eu tenho muito mais prazer em me olhar bem no espelho do que em comer hoje em dia. Perfeito. Sinceramente. E é muito importante a gente falar para essa pessoa que emagreceu que ela vai ter esses momentos, que ela vai conseguir manter esses momentos que faziam parte da vida dela. Hoje, por Poxa, exemplo, eu não deixo de comer nada que eu goste. Só que eu exato, internalizei de tal forma o quanto é importante para mim estar bem, que eu tenho completo controle daquilo ali. E exatamente. não vou te dizer que eu já não uso mais nada. Eu ainda uso medicamento para ansiedade para controlar aquele comer desequilibrado do paciente ansioso, daquele paciente que não consegue separar o Aham. mental do físico, A gente que é chama o de que comer acontece, hedônico, né? né? Comer hedônico, né? Exatamente, E exatamente. eu te falo até assim, poxa, imagina você como paciente. Você chega lá no médico, nutricionista, e ele fala pra você, ó, não pode mais comer arroz, nunca mais vai comer arroz. Imagina eu, que sou apaixonado no arroz da minha avó, como que eu vou fazer pra viver sem o arrozinho da minha avó? Não tem como, não tem como. A gente tem que entender o paciente como um todo, né? E mostrar para ele que o equilíbrio é que O vai equilíbrio fazer é a com que chave. ele consiga manter tudo isso que a gente conseguiu ajudá-lo a ter acesso. É Porque isso. metade é nosso trabalho, mas metade é o paciente consciente em fazer tudo que a gente pede. O Perfeito. cara que faz tudo que a gente pede, é impossível ele não chegar no objetivo dele. Exatamente. E é isso que a gente quer. A gente quer proporcionar saúde para a pessoa conseguir mudar o estilo de vida dela de uma forma que seja sustentável, que ela consiga sustentar a longo prazo e que se torne algo assim automático para ela. É isso que é a chave de tudo, é o sucesso do paciente. O hábito, depois de uma vez aprendido e internalizado, ele perdura pelo resto da vida desde que se tenha boa vontade. É isso. Aquele papo antigo de que emagrecer é força de vontade, hoje a gente sabe que não existe mais, Perfeito. desde que comprovada obesidade como doença. É Mas isso. o depois, o continuar fazendo, sim, isso sim depende de boa vontade e de talvez continuar o acompanhamento para sempre, né? Para Com alguns casos. certeza. E a gente segura na mão do paciente uma vida inteira. É isso que eu quero levar eles para uma vida inteira. Que bom, é um prazer te receber aqui, Matheus. Te escolhi para estar aqui por ser um profissional que eu admiro, que eu gosto muito, que está super em alta aqui no nosso estado, justamente pela sua competência, pela sua inteligência, pelos seus resultados. E gostaria de saber aí, para você deixar aí para o público todo, para os pacientes que você já tem e para os novos que virão, como a gente te encontra e uma mensagem aí de incentivo para quem quer emagrecer ou já está emagrecendo. Perfeito. E olha, é sempre um prazer muito grande
estar conversando com você, porque você é uma pessoa fantástica, uma pessoa e uma profissional fantástica. Então, para quem quiser, né, de acompanhamento, quiser me encontrar, é Dr. Matheus Emboava em todas as redes sociais, Dr. Matheus com H, Emboava. Não é tão fácil, mas pelo menos é marcante, eu imagino, meu sobrenome. E, assim, a mensagem que eu quero deixar é que você que é obeso, você que está acima do peso, você não está sozinho, você precisa de acompanhamento e a gente vai te acompanhar. E se precisar, a gente vai te acompanhar uma vida inteira. Não vamos te largar, você não está sozinho. E é isso. Eu acho que o principal é a gente tomar consciência da onde a gente está, do que a gente precisa para mudar e para chegar numa saúde de qualidade, numa qualidade de vida assim longa, né? Porque eu acho que mais do que a gente emagrecer, é a gente ter uma boa qualidade de vida pro resto da nossa vida. Obrigada, Matheus. Gente, é isso. Esse foi mais um Papo 67 e até o próximo episódio. Fechou. Quando é no script, fica mais difícil. Papo 67 é uma produção Hub Comunica, dirigido por Rodrigo Valicelli. Cinegrafia por Ian Lorenzoni e Matheus Valenzuela. Apresentado por Vivian Scarpim. Editado por Ian Lorenzoni. Estúdio e cenografia por VT60.